Gary Oldman sabe muito bem como consolidar sua carreira conquistando grandes papéis como Winston Churchill Drácula e Sirius Black em Harry Potter. Mas parece ter menos habilidade para manter um casamento. Decifrar a cronologia amorosa de Oldman é mais complicado do que solucionar um crime. Com 2 relacionamentos de grande repercussão, um noivado, 5 casamentos e 4 divórcios, você vai ficar de cabeça para baixo. Oldman parece muito determinado a não desistir do amor. E reunimos toda a sua linha do tempo amorosa com todos os escândalos que você possa imaginar. O brilhante ator, reverenciado mundialmente por sua capacidade camaleônica de se transformar em qualquer personagem, teve uma vida pessoal tão dramática, imprevisível e tempestuosa quanto os roteiros clássicos que ele traz à vida nas telas. Enquanto os críticos de cinema passaram décadas analisando suas aulas magistrais de atuação, os tabloides se divertiram igualmente mapeando os altos vertiginosos e os baixos devastadores de seus relacionamentos amorosos. O primeiro romance notório de Gary em Hollywood foi com a atriz Lesley Manville. O casal se conheceu durante uma peça no Royal Court Theatre, em Londres, e se casou em 1987. Na época, ambos eram estrelas em ascensão no cenário teatral britânico, profundamente respeitados por seu talento nato e dedicação à arte. Compartilhavam a paixão pelos palcos e sua conexão parecia enraizada em uma compreensão mútua da ambição artística. Em pouco tempo, o vínculo culminou em casamento e tiveram um filho, Alfie, nascido em 1989. No entanto, a felicidade conjugal durou pouco. Naquele mesmo ano, o ator tomou uma decisão drástica que mudaria para sempre o rumo de sua vida pessoal, mudar-se para os Estados Unidos para perseguir seus sonhos cinematográficos em Hollywood. Ao que parece, o glamour da Califórnia o chamava, e Gary, querendo desenvolver sua carreira a todo custo, optou por deixar sua esposa e seu filho de 3 meses na Inglaterra. Foi uma escolha que naturalmente gerou intensas críticas e especulações. Muitos se perguntavam por que ele não poderia ter levado sua jovem família para os Estados Unidos para embarcar juntos neste novo capítulo. Em vez disso, a partida repentina deixou Manville sozinha para lidar com as complexidades da maternidade precoce, enquanto seu marido buscava o estrelato do outro lado do Atlântico. Durante anos, Manville manteve um silêncio digno, raramente discutindo a dolorosa separação em público. No entanto, mais tarde, ela deu algumas dicas sutis sobre a ausência dele, sugerindo que ele não era o pai perfeito e dedicado que queria que o público acreditasse. Refletindo sobre a narrativa que frequentemente pintava Oldman como um homem de família dedicado, ela observou que ele desempenhou um pequeno papel na vida do filho, com ênfase no pequeno, independentemente do quanto as pessoas pudessem ter lido na imprensa sobre o quão maravilhoso pai ele alegava ser. O divórcio do casal foi rápido, finalizado legalmente em 1990, encerrando oficialmente o primeiro capítulo da história conjugal de Oldman. Contudo, antes mesmo que a tinta dos papéis do divórcio secasse, o ator já havia engatado seu próximo romance altamente divulgado. Ele começou a namorar a etérea Uma Thurman pouco depois de ter abandonado a esposa e o filho recém-nascido. A cronologia do primeiro encontro dos dois permanece envolta em mistério em Hollywood, com muitos rumores e teorias conflitantes sobre como eles se conheceram. Uma das alegações mais comuns sugeria que Sean Penn apresentou Thurman a Oldman durante as filmagens do drama policial State of Grace em 1989. Outro rumor circulava de que Thurman estava namorando o diretor do filme quando cruzou o caminho de Oldman no set. Por muito tempo não houve muita comprovação factual para nenhuma dessas teorias, deixando os fãs curiosos sobre a verdadeira origem da intensa atração entre eles. O mistério foi finalmente esclarecido em 2014, quando o diretor de estado de graça esclareceu publicamente a situação.
Ele revelou que Gary e Uma estavam de fato namorando durante as filmagens e decidiram se casar quase imediatamente após o término da produção. De qualquer forma, houve uma inegável e complicada sobreposição entre o primeiro casamento de Gary com Leslie e seu relacionamento nascente com Uma. A própria Thurman afirmou posteriormente que eles se conheceram na Inglaterra quando ela tinha apenas 18 anos, o que situa o primeiro encontro em algum momento entre 1988 e o início de 1989. Naquela época, Oldman ainda era legal e socialmente casado com Manville. Essa revelação levou muitos a questionarem se essa nova paixão era o verdadeiro motivo não declarado pelo qual ele decidiu deixar sua primeira esposa e filho pequeno. Apesar da significativa diferença de idade de 12 anos e das circunstâncias caóticas que envolveram seu encontro, Oldman e Thurman se casaram em 1990 após pouco mais de um ano de namoro. Eles foram aclamados como um dos casais mais excêntricos e visualmente impactantes de Hollywood, combinando a energia intensa e melancólica dele com a elegância jovem e marcante dela. Mas a paixão que os uniu se dissipou tão rápido quanto surgiu. Apenas 2 anos de casamento foram suficientes para que esse casal de alto perfil se desfizesse completamente. A união terminou abruptamente quando Thurman aparentemente o largou por meio de uma carta contundente intitulada Querido Gary, afirmando explicitamente que era simplesmente impossível conviver com ele no dia a dia. A gota d'água para a jovem atriz foi um incidente notório em que Oldman foi preso por dirigir embriagado em Los Angeles. Sua luta contra o alcoolismo começou a lançar uma sombra pesada sobre a vida do casal, criando um ambiente instável que Thurman não estava mais disposta a tolerar. Refletindo sobre o breve e tumultuado casamento anos depois, Thurman descreveu o relacionamento como um erro, comparando-o a um caso de amor louco e avassalador que inevitavelmente teve que terminar. Ela comentou ironicamente que é preciso um tipo especial de mulher para suportá-lo, indicando que sua personalidade intensa e seus demônios crescentes eram demais para ela suportar naquele momento da vida. Oldman, que nunca se furtou a ser franco ou brutalmente honesto em entrevistas, acabou por oferecer sua própria perspectiva sobre o casamento fracassado. Ele costumava brincar sobre seu único casamento que durou apenas 10 minutos, um comentário amplamente interpretado como uma alusão a Thurman e ao mais curto de todos os seus relacionamentos. Ao abordar o divórcio e responder aos comentários públicos de Thurman sobre a vida com ele, confirmou que certamente não era fácil conviver com ela. Também, embora afirmasse que as dificuldades dela decorriam de razões completamente diferentes, ele chegou a dizer à imprensa que as pessoas deveriam tentar viver com um anjo, insinuando que a perfeição pública dela mascarava uma realidade completamente diferente a portas fechadas, antes de concluir que, no fim das contas, não acreditava que o relacionamento significasse muito para nenhum dos dois. Como era típico de Gary, ele não demorou a se recuperar e partir para seu próximo relacionamento de destaque. Ele conheceu a deslumbrante atriz e modelo italiana Isabella Rossellini durante as filmagens do drama histórico Amada Imortal, em 1993. A química entre eles foi instantânea e palpável, refletindo o romance apaixonado dos personagens que interpretavam na tela. Poucas semanas depois de se conhecerem, já se falava em casamento entre seus amigos e familiares, e no final daquele mesmo ano, eles estavam oficialmente noivos. Rossellini trouxe um toque de sofisticação e maturidade europeia para a vida dele, e por um momento pareceu que Oldman finalmente havia encontrado uma força estabilizadora.
No entanto, nos bastidores, seu consumo de álcool continuou a sair completamente do controle. Seu alcoolismo atingiu um ponto crítico assustador durante esse período, culminando em uma lendária e perigosa bebedeira de 70 dias, durante a qual sua saúde se deteriorou tanto que sua língua teria ficado completamente preta. Reconhecendo a gravidade da situação e recusando-se a atrelar sua vida a um ciclo autodestrutivo, Isabela deu um ultimato estrito e inegociável. Ou ele se internava imediatamente em uma clínica de reabilitação e se livrava do vício, ou não haveria casamento. Impulsionado pelo medo de perdê-la e pela constatação de que estava se autodestruindo, Oldman finalmente se internou em uma clínica de reabilitação. Ele conseguiu se manter sóbrio, admitindo posteriormente ao público que superar seu vício foi uma das coisas mais difíceis que já havia feito em toda a sua vida. Contudo, apesar de sua trajetória de sucesso rumo à sobriedade, o dano ao relacionamento amoroso já estava feito e o casamento prometido a Isabela nunca se concretizou. O casal, já fragilizado, se separou oficialmente em 1996. Mesmo após uma crise pessoal tão profunda, ele se recusou obstinadamente a desistir da ideia de encontrar o amor verdadeiro. Notavelmente, durante o período turbulento de sua separação de Rossellini, ele já estava se preparando para seu terceiro casamento, que se revelaria talvez o relacionamento mais tumultuado, tóxico e juridicamente desgastante de toda a sua vida. Ele conheceu a fotógrafa Donia Fiorentino em uma reunião dos Alcoólicos Anônimos em 1996, onde ambos buscavam apoio para seus respectivos problemas com abuso de substâncias. Conectados por suas vulnerabilidades e demônios em comum, os dois se apaixonaram com uma intensidade avassaladora. Em apenas 5 meses após o primeiro encontro, eles se casaram e Donia já estava grávida de seu primeiro filho, Gulliver. 2 anos depois, a família cresceu com o nascimento do segundo filho, Charlie. Em 2001, porém, Gary enfrentava o terceiro divórcio e a ilusão de um lar estável e sóbrio havia se desfeito completamente. O casamento de 4 anos foi profundamente marcado por acusações mútuas de vício desenfreado e violência doméstica terrível. A separação rapidamente se transformou em uma amarga batalha judicial, repleta de acusações e difamações que estampou as manchetes dos jornais internacionais. Donia alegou em documentos judiciais explosivos na época que Oldman a havia agredido fisicamente, afirmando que ele a atingiu no rosto com um telefone pesado enquanto ela segurava o filho caçula do casal nos braços. Ela também pintou um retrato sombrio da vida privada dele, alegando que ele gastava fortunas com drogas, álcool e prostitutas de luxo. Oldman negou veementemente e categoricamente todas as suas chocantes alegações, lançando uma feroz contraofensiva no tribunal. Ele afirmou que os seus próprios vícios graves e contínuos a tornavam uma mãe completamente inadequada, argumentando que as suas acusações eram invenções maliciosas destinadas a destruir a sua carreira e extorquir a sua fortuna. Após analisar as extensas e profundamente perturbadoras provas apresentadas por ambas as partes, o juiz proferiu uma decisão rara e definitiva, concedendo a guarda legal e física exclusiva dos seus 2 filhos pequenos a Oldman. Numa irônica reviravolta do destino, um acordo de custódia semelhante ocorreu com a filha de Donia do seu primeiro casamento com o aclamado realizador David Fincher, reforçando ainda mais a posição do tribunal sobre a situação. Devastado pelo caos, mas ferozmente protetor com seus filhos, Gary tomou a decisão consciente de fazer uma pausa significativa em papéis de atuação de alto nível e artisticamente exigentes para criar seus filhos como um pai solteiro dedicado. Ele se afastou dos holofotes intensos e começou a aceitar papéis específicos no cinema,
puramente pela compensação financeira necessária para sustentar sua família e manter sua casa. Ele não se desculpou em nenhum momento por essa mudança em sua filosofia profissional, dizendo abertamente ao seu agente que queria fazer o mínimo de trabalho físico possível pelo máximo de dinheiro possível. Essa mentalidade pragmática e voltada para o lucro é precisamente o que levou o lendário ator a estrelar como Sirius Black na franquia Harry Potter e como o comissário Jim Gordon na aclamada trilogia Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan. Sucessos de bilheteria irônicos que, em última análise, revitalizaram sua carreira, permitindo-lhe a flexibilidade para estar presente para seus filhos. Anos depois, os fantasmas desse terceiro casamento ressurgiram quando Donia se manifestou publicamente na esteira do movimento global Me Too. Reabrindo antigas feridas, ela expressou sua amargura persistente, afirmando que sentia como se ele tivesse efetivamente roubado seus filhos e destruído sistematicamente toda a sua vida. Ela também alegou que ele a havia excluído cruelmente da vida dos filhos, observando com imensa tristeza que seus 2 filhos adultos mal falavam com ela. No entanto, Gulliver Oldman rapidamente escreveu uma carta aberta defendendo seu pai, descrevendo-o como um herói e um guardião extremamente amoroso, enquanto rejeitava as novas alegações de sua mãe como uma repetição inútil de antigas mentiras já comprovadas. Após o desgaste do terceiro divórcio, não estava nos planos imediatos do ator casar-se novamente tão cedo. Surpreendentemente para um homem que geralmente pulava de um relacionamento para o outro, ele se manteve fiel aos seus planos por um período considerável. Menos de um ano após a poeira legal baixar com Fiorentino, ele iniciou um relacionamento relativamente estável e discreto de 3 anos com a Ilsa Marshall, que acabou amigavelmente em 2005. Por vários anos, ele evitou conscientemente qualquer envolvimento romântico sério e legalmente vinculativo unicamente para proteger o bem-estar emocional de seus filhos pequenos, priorizando seus deveres como pai acima de seus próprios desejos de companhia. Mas o tempo cura as feridas e em 2008 o mundo conheceu a 4ª senhora Oldman. Ele se casou com Alexandra Edinburgh, uma talentosa cantora violoncelista e compositora britânica que trouxe de volta a serenidade artística à sua vida. Alexandra era 20 anos mais jovem que Gary, uma diferença de idade significativa que mais uma vez gerou murmúrios do público. Na época do casamento, o ator pareceu humilde diante de seu próprio histórico, admitindo abertamente aos repórteres que certamente não se orgulhava do fato de este ser seu 4º casamento. No entanto, expressou imenso otimismo, afirmando firmemente que acreditava que este era um bom casamento e com sorte seria o último. Infelizmente, sua previsão otimista não resistiu ao teste do tempo. Alexandra entrou com o pedido de divórcio em 2015, após aproximadamente 7 anos de casamento. Quando a separação se tornou oficial, Gary citou a considerável diferença de idade e os estilos de vida distintos que a acompanhavam como a principal causa da separação definitiva, optando por manter quaisquer outros detalhes íntimos em sigilo para evitar outro circo midiático. No entanto, o ator, então com 59 anos, provou ser um otimista incorrigível, mantendo-se firmemente determinado a encontrar um relacionamento para a vida toda, independentemente da idade ou do longo histórico de fracassos. E não é que apenas 2 anos após a finalização de seu 4º divórcio, ele subiu ao altar novamente casando-se com Gisele Schmidt. A escritora, curadora de arte e atriz se casaram em uma cerimônia discreta e reservada na casa particular de Douglas Urbanski, empresário e amigo próximo de Gary. Depois de vários anos juntos viajando e conversando sobre o futuro, o ator finalmente decidiu fazer o pedido de casamento de uma maneira singularmente teatral.
Como Oldman revelou mais tarde a apresentadores de talk shows divertidos, ele pediu Gisele em casamento enquanto estava completamente caracterizado como o icônico ex-primeiro-ministro inglês Sir Winston Churchill. Ele estava imerso na intensa agenda de filmagens do filme biográfico histórico O Destino de uma Nação Darkest Hour, quando tomou a decisão espontânea de pedir Schmidt em casamento ali mesmo no set de filmagem. O ator explicou o momento estranhamente romântico, relembrando que eles estavam nos aposentos de guerra subterrâneos, meticulosamente recriados durante um intervalo. Ele a levou para a sala de mapas cercada por adereços históricos, e como Winston Churchill, utilizando a voz imponente e os trejeitos distintos do falecido estadista, perguntou-lhe se ela queria se casar com ele. A resposta de Schmidt foi um sim imediato. No entanto, o casal recém-noivo nem sequer pôde desfrutar adequadamente do momento romântico e monumental, pois a equipe chamou Oldman de volta ao set para filmar sua próxima cena dramática. Felizmente, o apurado senso de humor de sua esposa veio à tona naquela situação bastante inusitada. A vencedora do Oscar revelou mais tarde que costumava brincar sobre o incidente com os amigos, comentando com ironia que basicamente foi para a cama com Winston Churchill, mas acordou na manhã seguinte com Gary Oldman. Pouco se sabe sobre a vida privada de Gisele Schmidt, que antes de seu relacionamento com Oldman, foi casada por 20 anos e tinha um filho pequeno chamado William. Em uma mudança refrescante para o astro, o ator tem conduzido sua vida amorosa com ela de forma bastante discreta, mantendo suas rotinas diárias longe dos olhares curiosos dos paparazzi, apesar de seus vários casamentos e divórcios ao longo da vida. Oldman falou com imenso carinho sobre o casamento anterior de Schmidt e a família harmoniosa que eles construíram juntos, observando que o ex-marido dela, com quem ela esteve por 2 décadas, é um cara realmente ótimo, que até compareceu à cerimônia de casamento. Ele comentou sobre a incrível amizade entre todos, compartilhando que o ex-marido até brincou, dizendo que eles deveriam ter sido amigos desde o início, reconhecendo que ele simplesmente não era o homem certo para Gisele, mas que eles continuam ótimos amigos agora. Hoje o casal vive feliz ao lado do filho dela e dos filhos de Oldman em uma residência espaçosa e tranquila em Los Angeles. Tendo sobrevivido a décadas de excessos em Hollywood, vícios destrutivos e divórcios altamente litigiosos, o ator veterano agora evita deliberadamente o estilo de vida glamouroso do tapete vermelho e raramente é visto em festas caóticas da indústria. Será que o 5º casamento finalmente será o último de Gary Oldman? Certamente parece que ele finalmente encontrou a mulher com quem poderia passar o resto da vida em paz e tranquilidade. Ele refletiu profundamente sobre seu 5º casamento e compartilhou suas reflexões maduras sobre por que essa parceria parece fundamentalmente diferente de suas muitas outras, explicando que não acredita que os homens realmente saibam o que estão fazendo da vida até passarem dos 40 anos. Ele ponderou que buscar o amor mais tarde na vida tem tudo a ver com estar receptivo a um tipo de amor completamente diferente e mais sólido, que valoriza a companhia e a paz em vez do drama e da paixão avassaladora. Certamente diferente é algo muito bom neste caso, e talvez os momentos mais sombrios de Oldman já tenham ficado para trás.